Hashtag Todas as Vozes em um IFRJ. Alô você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais este episódio do nosso podcast, do Todas as Vozes em um IFRJ. Então nós temos aqui hoje uma pessoa muito especial, com uma história incrível e realmente merece ser ouvido por nossa comunidade. Cesário. Cesário, dá um bom dia, boa tarde, boa noite para a nossa audiência, primeiramente. Bem, então meu bom dia, boa tarde, boa noite, né, para a nossa audiência, né, e eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, mas em primeiro lugar eu quero agradecer ao nosso Deus amigo, né, porque sem ele fica difícil a gente caminhar, né. Perfeito, Cesário. Cesário, você tem uma história que começa, antes da gente falar do IFEP, para a audiência, para você aí de casa te conhecer um pouco melhor, você é campista. Fala um pouquinho dessa história nossa, sua história lá de Campos de Goytacazes. Bem, eu sou de Campos de Goytacazes, né, Campos de Goytacazes, num bairro de Campos de Goytacazes chamado São Gonçalo, né. Sou filho de lá, nasci em 1953, né. Depois fui trabalhar na lavoura, né, depois para ajudar a minha família, somos 6 irmãos, né, para ajudar meu pai e minha mãe. Fui trabalhar na lavoura, cortei cana de açúcar, né, um bom período, estudava à noite, né, e com meus 16 anos fiz prova para o Senai, passei no Senai em Campos, na Escola 91 em Campos. Fiz o curso de torneiro mecânico, então eu saí da lavoura que cortava cana para a usina São José, em Campos de Goytacazes, né? E fui trabalhar na usina como torneiro mecânico, né? Então trabalhei na usina como torneiro mecânico, depois vim servir o exército aqui no Rio de Janeiro, voltei a estudar aqui no Rio de Janeiro, fiz meu curso técnico, fiz concurso para Petrobras, passei, né? Então eu entrei na Petrobras em 77 e saí em 2001 aposentado, né, como torneiro mecânico. Perfeito. E você foi 3 vezes presidente do Sindipetro Caxias. Como é que foi essa experiência como líder sindical na maior refinaria do país, que é a Reduc? Fala um pouquinho dessa experiência, como é que você saiu lá de cortador de cana de açúcar em Campos dos Goytacazes a líder sindical, importante líder sindical em Duque de Caxias? Sim, quando eu fui trabalhar na refinaria de Caxias, ainda estava naquele impasse, a questão da ditadura militar, né? E eu escutava muito dentro da refinaria sobre a questão dos comunistas, né? E a linguagem que usavam dentro da refinaria, inclusive os gerentes, né, na refinaria na época, que eram indicados pelos ditadores, né? Eles tratavam os nossos irmãos comunistas como marginais. E aquilo, fiquei assim encucado com aquela questão. Como que uma pessoa que luta tanto pelos direitos sociais, pelo direito da nação brasileira e tal, são chamados de marginais, né? Então foi ali que começou a minha primeira experiência, né, de avaliar a importância de defender a classe trabalhadora e defender os direitos dos trabalhadores. Então, a partir dali, eu comecei a ajudar os meus companheiros que estavam vindo, né, do exílio, né, retornando para a Petrobras, que foram demitidos no período da ditadura, né? E então eu comecei ali, me juntei a esses comunistas, né, com muito orgulho mesmo, né? Companheiros com uma sensibilidade social incrível, né? Então eu fiquei junto com esses companheiros e comecei então a fazer um exercício, né, político dentro da refinaria de Caxias. E a minha primeira experiência de voto foi para ser operário padrão, né, que o superintendente, na época, ele colocou em votação dentro da refinaria quem seria o operário padrão dentro da refinaria, né? E os companheiros da oficina onde eu trabalhava, né, torneiro mecânico, começaram a dizer assim, pelo sim ou pelo não, Cesário é o nosso padrão. Pelo sim ou pelo não, Cesário é o nosso padrão, né? E aí, na hora do almoço no restaurante, foi aquela gritaria toda dentro do restaurante, pelo sim ou pelo não, Cesário é o nosso padrão. E realmente, quando abriram a urna, o Cesário foi o padrão, o operário padrão da refinaria, na área de divisão de manutenção, né, pela divisão de manutenção. E a partir dali eu entendi
que aquele voto ali não era para o Cesário padrão, mas era para o Cesário que defende as ideias, né, humanistas, as ideias de direito dos trabalhadores, a defesa dos trabalhadores. Então, comecei, então, junto com o movimento sindical, a me preparar e, em 1992, né, fui eleito presidente do Sindicato Duque de Caxias e reeleito 3 vezes consecutivas, né, como presidente do Sindicato Caxias, fundador da Federação Única dos Petroleiros, da FUP, né? Você fundou a federação? Sim, com certeza, foi em 94, né? Então, sou fundador, membro fundador também da Federação Única dos Petroleiros, né? E, Cesário, concluindo essa etapa de apresentação sua, qual foi a negociação mais importante da sua trajetória como 3 vezes presidente? Qual conquista na sua liderança os petroleiros, a categoria dos petroleiros teve com maior entrega? A primeira experiência muito agradável que nós tivemos foi a reintegração dos demitidos do Collor de Mello. Então, quando o presidente Collor assumiu, ele desenvolveu um processo de reforma administrativa, né? Na realidade, ele queria demitir e enxugar o quadro do funcionalismo público, e na Petrobras não foi diferente. Demitiram muitos companheiros nossos da Petrobras, não na Reduc, a Reduc não houve demissão. A refinaria Duque de Caxias não teve demissão do Collor, né? Mas nas outras refinarias teve, nas outras áreas da Petrobras teve demissão, né? Mas como nós trabalhamos a nível nacional, né, o Sindipetro Caxias também foi solidário aos demais sindicatos, a base da categoria como um todo, né? E nós lutamos muito, né? E eu fiz parte da comissão que negociou a reintegração dos demitidos do Plano Collor. E uma das defesas que a direção da Petrobras fazia na época, né, era que esses trabalhadores eram vagabundos, por isso estavam sendo demitidos. E a minha defesa era, se existia vagabundo na Petrobras, por que esperou chegar o presidente Collor para demitir todo mundo? Então foi um erro de gestão. Então isso comprova que não existe vagabundo dentro da Petrobras, existem trabalhadores na Petrobras. E aí ganhamos esse debate, né? Foi quando criou então a comissão interna na Petrobras, e nós começamos então a vencer, né, a resistência interna da Petrobras e trazendo, né, a reintegração desses trabalhadores, né, para a Petrobras. Na minha época, o superintendente da refinaria de Caxias era Luiz César Sampaio, uma figuraça, um camarada extraordinário, né? E eu conversei com o Luiz César e falei, Luiz César, estamos fechando o acordo coletivo de trabalho e tem a reintegração dos companheiros que foram demitidos pelo Collor de Mello, né? Eu queria que você me ajudasse. Aí o Luiz César virou para mim e falou, mas Cesário, aqui na Reduc não tem demissão. Eu falei, Luiz César, eu quero te agradecer porque realmente na Reduc não teve demissão, mas eu quero que você me ajude trazendo os demitidos da Petrobras de outras unidades para aqui, para a Reduc, para facilitar a reintegração dos companheiros. E assim ele fez, né? Luiz César recebeu na refinaria de Duque de Caxias, demitido das plataformas, demitido de outras refinarias, né? Foi uma festa, né? Então esse foi um marco da minha história do movimento sindical, que mais me emocionou foi essa reintegração dos companheiros demitidos, tá? E a outra, que é paralela a essa também, foi a greve de maio de 95, né? Uma greve extraordinária que nós fizemos, de grande resistência, contra a privatização da Petrobras, na época do governo Fernando Henrique, né? Contra a privatização da Petrobras e, assim, né, uma luta muito intensa que nós tivemos, né? A redução de direitos também, que foi querer quebrar o nosso acordo coletivo, nós resistimos, né? E fizemos então essa greve de maio de 95, que a princípio era uma greve geral, né, pegando todas as categorias, metalúrgicos, professores, bancários, todos, né? Mas infelizmente nós fomos buscando começar a greve geral, e cada data era um problema, e espera mais uma outra categoria, espera outra. E chegou um determinado momento que os petroleiros falaram, não, nós estamos com a faca no pescoço e vamos sair para a luta. E então iniciamos a nossa greve em maio de 95, foram 35 dias de greve, né? Muito intensa mesmo, muito intensa, né? Uma solidariedade extraordinária da sociedade, a sociedade participou da greve,
junto conosco, né? Tanto é que na porta da refinaria de Duque de Caxias, que era a minha base, onde eu estava coordenando a greve, né? Chegava apoio do Mauro Morelli, falecido do Mauro Morelli, ajudou muito também na nossa greve também, né? E o clube da refinaria de Duque de Caxias, né? O companheiro Elcio, que era o presidente do clube, né? Porque o Fernando Henrique confiscou a receita do sindicato, não deixou mais descontar dos trabalhadores para poder pagar o sindicato, né? O sindicato ficou totalmente debilitado e então nós tivemos que criar uma associação beneficência dos petroleiros. Então não tinha mais a receita do sindicato. Os petroleiros, a nível nacional, cada sindicato criou a sua associação beneficente dos petroleiros e arrecadava fundos. Quem pudesse colaborar ia colaborando, né, voluntariamente, né, e ali então nós comprávamos a cesta básica para a categoria. Foi um show assim de solidariedade, muito legal mesmo, bacana. Perfeito. E agora o que nos traz aqui é educação. Sim. O que é o IFEP? Explica para a nossa audiência o que é o IFEP, né, é um projeto nacional, né, o IFEP é um projeto nacional, né, que esse projeto ele vem a contribuir, é um projeto nacional de desenvolvimento, né, nacional que busca reduzir a desigualdade social do nosso país com a contribuição da indústria do petróleo, que é a Petrobras. Entendi. Então o financiamento da área de petróleo. Mais precisamente da onde o financiamento? Sim, então o IFEP é um projeto que cria a rede nacional e internacional BRICS, né, dos institutos federais de especialização profissional do nível médio e superior, associado à cadeia produtiva de petróleo, gás, energias renováveis e transição energética. Perfeito. Perfeito? E o papel desse Instituto Federal, né, é garantir com que as comunidades que vivem no entorno das refinarias da Petrobras, exemplo, Duque de Caxias, Campos Elíseos, que é uma favela lá da Reduc, né? Então, esses moradores desses municípios onde tem as refinarias, eles são qualificados, são taxados, quando vão procurar emprego na Petrobras, de desqualificados. Então, que eles são desqualificados, por isso eles não têm vaga para trabalhar na Petrobras. E, no nosso modo de ver, isso é uma discriminação que faz aos moradores que estão próximos da Petrobras, que deveriam ser os primeiros a serem abraçados para trabalhar naquela indústria petrolífera, né? Então, o papel do IFEP é buscar a inclusão dessas comunidades excluídas no campo produtivo da Petrobras. Entendi. E aonde surge? Qual é a semente inicial do projeto? Como é que surgiu? Por que surgiu? Da onde vem essa ideia? Sim, a ideia ela surge, né, no momento que eu e outros companheiros nossos, né, ninguém trabalha sozinho, trabalha em equipe, né, e nós nunca nos contentamos com essa desigualdade que existe nos municípios onde tem refinaria. Por exemplo, a Reduc, ela fatura 46 bilhões por ano, 46 bi. Dependendo da oscilação do dólar, pode chegar até a 50 bilhões. Só a Reduc. Só a Reduc, 50 bilhões. E você tem um município de Duque de Caxias com um IDH de 0,711. 0,711. E no entorno da refinaria, o IDH é baixíssimo, porque são favelas e estrutura totalmente sem nenhum apoio público, de políticas públicas estruturantes, né? Como que você vai conviver com tamanha desigualdade? 46 bilhões do lado de alguém que não tem nem saneamento básico, né? E essa decepção desses moradores, dessas comunidades, que quando buscam emprego na refinaria de Duque de Caxias, em outras refinarias do Brasil todo, né, são taxados de desqualificados, por isso não podem trabalhar dentro da Petrobras. Então, a partir daí, nós começamos então a pensar uma forma de retribuir, aonde você tem hoje, né, um país com a chamada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o Lula fala que nós temos que construir uma nação inclusiva, justa, democrática e soberana. A soberania vem da educação. Então, do lado da refinaria, você tem o que é um pecado ali, que é a discriminação dessa sociedade ao lado da refinaria.
onde os moradores não têm acesso, não são capacitados, habilitados para trabalhar na cadeia produtiva de petróleo. Então, o projeto ele veio, nós sempre pensamos de ter uma saída para essa questão, de especializar esses moradores do município. E no dia 13 de setembro de 2013, né, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, no Planalto Central, a nossa presidente Dilma Rousseff convocou movimentos sociais, os sindicatos, para dar informação sobre o faturamento do pré-sal, e reuniu todos, né, naquele centro cultural. Eu estava sentado assim, numa das primeiras filas, assim, olhando para a cooperativa Dilma Rousseff. Ela foi e falou: olha, os 50% do faturamento do pré-sal é para saúde e educação. Aí quando ela falou aquilo, eu falei: poxa, é agora, né? Nós estamos precisando desenvolver uma educação que capacita, né, os moradores que são excluídos de trabalhar na Petrobras. E quando a presidente Dilma Rousseff fala que tem dinheiro garantido para isso, ali então começou a pensar o Instituto, o projeto do Instituto Federal de Especialização Profissional. Eu quero só fazer aqui um esclarecimento que tem a Rede Nacional dos Institutos, que é um projeto do presidente Lula, né, que começou em 2008. Em 2008, Lula criou a Rede Nacional dos Institutos Federais, a nível do Brasil todo, uma rede fantástica, extraordinária, né? Estou aqui diante do meu diretor do campus do Instituto Federal de São João de Meriti, né? O nosso projeto é Instituto Federal de Especialização Profissional do RJ, assim como tem o Instituto Federal de Especialização Profissional de São Paulo, do Paraná, do Amazonas, de Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, todos os estados onde tem Petrobras vai ter um instituto do lado da Petrobras. Então, nós tivemos esse ano a RedeTech, que é a rede de encontros de dirigentes da rede federal. Na apresentação da CETEC, nós vimos que o maior número de matrículas dos institutos federais da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica é destinada à área do agro. Como é que você entende isso? Ou seja, você tem um setor importante, o setor agrícola, não há dúvida, mas nós também temos outro setor importante, que é o do petróleo e gás. Como é que vocês enxergam esse desequilíbrio na distribuição de vagas para a cadeia do petróleo e como é que o IFEP ele entra nesse processo? Meu nobre professor Rodinei, né, aliado do nosso projeto de primeira hora, né, agradeço a sua parceria assim, imensamente. Né. Veja bem, em 1910 foi criada a primeira escola técnica do Brasil. É verdade. 1910, tá certo? Então, de 1910 até hoje, todas as escolas técnicas do Brasil, elas estão sempre focadas em responder às necessidades do agronegócio. E outras atividades, entenda bem, o agronegócio é a base, é o eixo, né? E outras atividades. Então, depois veio o Senai, outras escolas técnicas, todas elas focadas em agronegócio ou na indústria automobilística ou indústrias de outro tipo de segmento de indústria. Nós nunca tivemos no Brasil um instituto, um equipamento público que pudesse cuidar da cadeia produtiva de petróleo, ou seja, tratar de especializar. É especialização, não é qualificação. Não é qualificação, é especialização profissional do nível médio e nível superior, não é? Bem, a diferença que você tem dessa questão, que pela primeira vez você vai ter um Instituto Federal de Especialização Profissional para atender a demanda da cadeia produtiva de petróleo, coisa que nunca existiu, não é? Bem, eu vou até fazer uma comparação que eu não gosto muito de fazer, mas para as pessoas entenderem, né? Você tem no Brasil o serviço militar, a escola de cadetes das Forças Armadas, né? E ninguém entra na escola de serviço militar, de cadete, para fazer curso de torneiro mecânico, vai lá para estudar o quê? A questão dos militares. Uhum. Então nós queremos o Instituto Federal de Especialização para cuidar da questão da cadeia produtiva de petróleo. Inclusive o Rio de Janeiro, né? O primeiro posto de petróleo foi em Lobato, na Bahia, em 1939, mas hoje o Rio de Janeiro responde
por 86% da produção de petróleo nacional. Certo? Então, embora o nosso projeto tenha uma rede nacional, onde tem um instituto ao lado de cada refinaria no Brasil todo, por quê? Porque do lado de cada refinaria do Brasil todo você tem uma comunidade carente, uma favela no entorno das refinarias, certo, né? Bem, por isso que é a nível nacional. Então, aqui no Rio de Janeiro, você tem 86% da produção do petróleo e você não tem aqui um Instituto Federal de Especialização Profissional para cuidar, né, dos profissionais, né, dessa área de maneira eficiente, eficaz e efetiva. Então, quando você fala em competitividade nacional e internacional, passa pela questão da especialização dos trabalhadores. E aí o Instituto vem para democratizar a informação científica e tecnológica. Eu acho que, eu sou partidário, Cesário, de quanto mais recursos para a educação, melhor. Eu parto desse princípio. Perfeito. Né? Quanto mais recursos, a gente está discutindo de recurso público para a educação pública. Então, qualquer projeto que traga uma discussão para a educação pública, que agregue, né, num contexto que a gente teve até aí recentemente experiências, né, de outras naturezas, ter uma proposta de educação profissional, acho que realmente é importante. Para investimento na Baixada Fluminense, então, de dinheiro público, a gente está falando disso em síntese, né? E também não vejo nenhum problema, porque vou pegar o exemplo de Duque de Caxias, por exemplo, que tem um campus nosso lá em Duque de Caxias, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e tem lá o Colégio Pedro II, também Duque de Caxias. Vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro, você vai pegar o investimento público, nós temos. Em Caxias também tem a UFRJ, como equipamento público de educação. E no Rio de Janeiro, então, tem a Unirio, tem a UFRJ, tem o IFRJ, tem o Cefet, tem aparelhos do Estado, como a FATEC, a FATERJ, né? Então, ligada, nesse caso, essa última ligada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Então, ter mais de uma instituição de ensino, essa não é a questão, porque se ninguém questionou ter várias instituições no Rio de Janeiro, porque há de se questionar em Caxias, que na Baixada Fluminense se tenha mais instituições de ensino. Acho que tem que ter mesmo. Na verdade, acho que falta. Falta muita educação para a nossa população. Você está falando que o recurso vem do pré-sal. Pelo que eu entendi, está muito claro que o recurso é um recurso de educação, do recurso do fundo da educação, do pré-sal para o petróleo. O fundo social. Fundo social. O que esse aluno aprende lá? Como é que é a troca da aprendizagem? O que é diferente? Como é que se dá essa relação com... Porque hoje, para nós do Instituto, podemos ter projetos em cooperação com a Petrobras, em várias das nossas unidades, em algumas das nossas unidades. Mas qual é a diferença dessa relação desse instituto que você está propondo? Para a nossa audiência também entender o que é o projeto e fazer suas considerações. Primeiro, que esse projeto, né, são 5 períodos de 12 meses. Formação, a especialização do nível médio, né, é 5 períodos. Depois tem a graduação, né, mestrado e doutorado. Certo, né? Qual é a diferença que você tem? Que nesse projeto o aluno, né, ele vai se especializar na cadeia produtiva de petróleo. A cadeia inteira. A cadeia inteira. Certo? Que vem das plataformas, o transporte, o armazenamento, o refino, a distribuição dos derivados e a transformação dos derivados. Por exemplo, aqui, né, nós estamos aqui nessa mesa aqui, está cheio de plástico aqui nessa mesa aqui nós estamos aqui rodeados de petróleo aqui nessa mesa aqui. Tá? Então você tem profissionais desde a plataforma até a transformação dos derivados de petróleo em produtos. Certo, né? E hoje, no Brasil, você não tem isso. Você tem, né, o que a Petrobras, quando ela tem interesse em algum grupo ou em formar algum tipo de segmento, né, ela se dedica àquilo ali. Então faz um projeto, por exemplo, pega engenheiros técnicos, né, que eles selecionam e levam lá para um determinado local, a Universidade de Petrobras é um exemplo, né, e forma esse grupo lá,
esse grupo seleto, né, que foi escolhido a dedo, leva para lá. Isso não é democratização da educação, né? Nós queremos que esse conhecimento científico e tecnológico da cadeia produtiva de petróleo seja um direito da sociedade, principalmente dos excluídos, E teria algum tipo de ajuda de custo, de um auxílio estudantil, e de caso tenha um auxílio estudantil, que é oriundo do recurso do pré-sal, de quanto seria, qual a previsão desse auxílio estudantil? Tá, então, o curso, esse projeto, eles são 12 meses, né, de formação no nível médio, especialização no nível médio, 12 meses, né, tempo integral, né, alimentação gratuita de manhã, de tarde, né, de manhã, na hora do almoço e à tarde, né, transporte gratuito, né, uma bolsa de estudo de um salário mínimo para cada aluno. Cada aluno do Instituto terá direito a um salário mínimo, certo, né? E um plano de saúde para todos os alunos. Entendi. Essa é a base nossa. E tudo com recurso do pré-sal? Tudo com recurso do pré-sal. Agora, eu queria esclarecer, né, por que o recurso do pré-sal? Porque o produto do Instituto é para produzir mais pré-sal. Entendi. Então, nós não vamos pedir o presidente Lula, né, que venha aportar recurso de impostos, né, de alimentação, outro segmento, né, de recursos, de receita, para vir para o nosso instituto. Nosso instituto vai ser financiado pelo capital que sai a receita do pré-sal, que é o fundo social, fundo soberano, fundo social, onde todos os impostos, toda a receita do petróleo entra nesse fundo e um percentual desse fundo é destinado ao investimento e à manutenção do nosso Instituto, da Rede Nacional. Então, deixa eu fazer uma pergunta dentro do que você está dizendo. A nossa lei dos institutos federais não contempla esse modelo. Sim. Eu vou fazer duas perguntas. O presidente Lula está sabendo dessa ideia você está falando de criar uma nova lei? Seria isso? Sim. Já tem o projeto que já está aqui pronto, já mostrei para vocês, que é a rede nacional, né, do Instituto, né, que é a rede nacional e internacional do BRICS, com os países que produzem petróleo. Nós vamos estar fazendo uma ponte científica e tecnológica com esses países para trazer a tecnologia para dentro do Brasil e circular no Brasil em tempo real. Né? Esse projeto já foi entregue ao presidente Lula 2 vezes. A primeira vez foi aqui no Rio de Janeiro, né, que ele recebeu, e a segunda vez foi aqui na Reduc, que ele teve na refinaria, entreguei, inclusive, foi quando o Lula fez o indicativo, né, para o Ministério da Educação. Então o presidente da República Federativa do Brasil fez o indicativo pela Casa Civil, lá pelo governo, para o Ministério da Educação. Para o Ministério da Educação. Então o Ministério da Educação hoje tem, né, o indicativo do nosso nobre e querido companheiro Gilmar Tato, né, certo, né? Deputado federal por São Paulo. Por São Paulo, né? Entendi. E tem, né, o indicativo do presidente Lula, né, do gabinete pessoal do presidente Lula. Então peraí, deixa eu ver só para a nossa audiência também acompanhar. Então tem um indicativo do Executivo, diretamente pela Presidência da República, e tem um indicativo para o Legislativo por meio do mandato do deputado federal Gilmar Tato. Perfeito. Então Executivo e Legislativo estão andando juntos. Executivo e Legislativo andando juntos, exatamente. Então tem muita força esse pedido, sim. pedidos todos. Graças a Deus. Tá? E o Ministério já te recebeu, Cesário, para falar do projeto? Já foi recebido lá em Brasília? Como é que foi isso? Fala pra gente. Sim, eu estive em Brasília, né, no dia 24 de junho, né, a convite do gabinete do deputado Tato e do Ministério da Educação. Estive em Brasília, onde eu fiz a apresentação do nosso projeto para o secretário executivo do Ministério da Educação e toda a equipe do Ministério da Educação. Né. Fiz o indicativo, fiz a apresentação e o nosso projeto foi aprovado. O nosso projeto foi aprovado por consenso pelo Ministério da Educação. Foi criada uma comissão, um grupo de trabalho para estudar a viabilidade, né, de financiamento do nosso projeto. Né? Então, o Ministério da Educação hoje, né, trabalha já, né, com o estudo, né, de viabilidade, né, de implantação do projeto, onde, né, no início teve uma discussão de onde saiu o recurso e tal, e depois nós esclarecemos que, inclusive, já está dentro do nosso projeto, né, o recurso sai do pré-sal. Entendi. Entendeu?
Então, vamos lá, só para a gente recuperar. Então, saiu do Executivo, do Legislativo, uma indicação para um outro órgão do Executivo, que é o Ministério da Educação. Você foi recebido pelo secretário executivo do MEC, que é, para guardar as devidas proporções, seria o número 2 do Ministério da Educação, depois do ministro, não é isso? Abaixo do ministro, secretário executivo. E você apresentou o projeto, e depois disso, teve alguma consequência? Você fez alguma audiência nas bases? Veio alguém do MEC aqui? Como é que explica? Como é que foi o processo? Já tivemos 4 audiências públicas. Quatro audiências públicas. A primeira audiência pública foi no Sindicato dos Petroleiros de Duque de Caxias. Né? Não podia ser diferente, né? A segunda audiência pública foi na Câmara dos Vereadores de Duque de Caxias, né? Convocado pela vereadora Andréa Zito, em Duque de Caxias. Né? A terceira audiência pública foi na Associação Comercial e Industrial de Duque de Caxias, onde teve a presença do Ministério da Educação, através do diretor Cláudio Alex, né? Diretor da CETEC. Da CETEC. E a quarta audiência pública nossa foi agora, dia 17, em Macaé, no Sindipeto Norte Fluminense. Lá em Macaé. Macaé. E como é que tem sido a adesão dos demais petroleiros? As pessoas, o que elas estão achando? Como é que tem sido a sua percepção da aceitação do projeto pela categoria? O nosso projeto já foi aprovado no Congresso Nacional dos Petroleiros e na Plenária Nacional dos Petroleiros, né, pela Federação Única dos Petroleiros, né, já tem a declaração da federação de apoio ao nosso projeto, né, assim, assumiu assim, integralmente o nosso projeto. Né? E aqui eu queria só mostrar para vocês, né, isso aqui é o indicativo do deputado federal Tato, esse aqui é o indicativo dele. Tá? Esse aqui é o indicativo do presidente Lula. Né? O nome do processo ali. Sim. Indicativo do presidente Lula é esse aqui, certo? Né? E aqui no nosso projeto, nós temos aqui, né, a assinatura aqui do diretor quando ele recebeu o nosso projeto, aqui, ó, a assinatura do diretor. Né? Eu queria, Odinei, antes de, só para aproveitar, né, aliás, não queria nem acabar essa entrevista aqui nunca, né, que a conversa está maravilhosa, graças ao nosso Deus amigo, né? Veja bem, o nosso projeto ele tem um cunho nacional e internacional. Acho que isso é importante frisar, entendeu? Né? Que a competitividade, né, ela se dá de uma forma altamente veloz. E agora nós estamos nessa questão, na era da disputa, né, da informação e da comunicação, certo? Né? Daí que nós trabalhamos, então, a nossa rede nacional e a rede internacional, né? Essa aqui é a rede nacional, essa aqui, né? É a rede nacional. É um instituto ao lado de cada refinaria no Brasil todo. Esse aqui é a rede nacional. Então, o instituto vai estar se comunicando em tempo real. Né? A pauta do instituto é nacional, a mesma pauta de Caxias, de Manaus, do Rio Grande do Sul, da Bahia, de todos eles. Né? E nós temos aqui a rede internacional, tá vendo aqui, né? Dos países aliados ao BRICS, né, do BRICS, está vendo aqui, né? Então nós temos aqui a rede internacional. E você observa que em cada nação, em cada país, você tem, né, a representação do nosso instituto. Entendi. Certo? Então, o nosso instituto está representado nesse país e aonde você vai ter a comunicação direta com a coordenação nacional do Instituto Federal de Especialização Profissional, e os nossos alunos daqui, né, do Rio de Janeiro, vão estar atualizado com o que tem de mais moderno em tecnologia da cadeia produtiva de petróleo a nível nacional e internacional. E dizer mais que o nosso instituto, né, ele tem a certificação do nosso instituto, é uma certificação, né, internacional, nacional e internacional. Né? Então está aqui, ó, certo, né? Aqui você tem aqui onde a certificação do nosso instituto é uma certificação que tem um reconhecimento nacional e internacional. Quer dizer que o mecânico, o torneiro, o soldador, o desenhista, o instrumentista, formado na nossa cadeia produtiva de petróleo, ele tem a habilidade de trabalhar em qualquer local da rede da cadeia produtiva de petróleo. Aqui no Brasil, na Rússia, na China, em qualquer canto que ele estiver, é a área do petróleo, ele está habilitado, né, a desenvolver suas atividades. Coisa que nós não temos hoje. Você tira o mecânico da plataforma para trabalhar na refinaria, ele tem dificuldade de assimilar a refinaria, porque ele ficou preso só à questão da plataforma. Aqui não. No nosso instituto, por isso que você tem
No campus do Instituto do Duque de Caxias, do lado da refinaria de Caxias, você vai ter, é importante esclarecer isso, né? O campus ele tem, né, a área offshore, que é dentro da Baía de Guanabara, onde nós vamos ter uma plataforma e um navio dentro da Baía de Guanabara, que faz parte do laboratório do campus de estudo dos alunos, e tem onshore, que é em terra, né, onde você vai ter todos os laboratórios das outras funções, torneiro, mecânico, ajustador, caldeireiro, tudo, você vai ter tudo, né? Então esse aluno, ele faz o quê? Ele circula dentro da cadeia produtiva de petróleo, plataforma, navio, vem em terra, ele circula nisso todo, né? Então, ele adquire a experiência profissional dentro da cadeia produtiva, como eu falei, né, em toda a cadeia produtiva, não é só para aprender uma coisa, ele aprende tudo. Daí vem a valorização da especialização e a diferença de qualificação profissional para especialização. Eu queria até dizer, dar aqui uma experiência interessante. Quando eu fui fazer o meu MBA executivo na Fundação Getúlio Vargas, né, que eu apresentei a ideia desse projeto para os professores da Fundação Getúlio Vargas, o professor falou para mim: mas Cesário, onde já se viu especialização profissional para nível médio? É só de pós-graduação. Educação superior. Nível superior. Eu falei: professor, quando eu fui convidado e vocês me convidaram para vir fazer esse MBA executivo aqui dentro da Fundação Getúlio Vargas, vocês falaram para mim: Cesário, aqui é inovação, aqui é inovação. Professor, eu estou inovando, professor. Então, nós queremos que o nível médio seja especialista também. Né? E o professor, poxa, aí depois, né, de muita conversa, uma brilhante professora lá da Fundação Getúlio Vargas, de gestão pública, né, Fernanda, uma pessoa muito querida, né, me deu total apoio, falou que eu tinha razão sim e tal, e ali com aquele apoio da professora que desandou o processo mesmo legal. Né? Claro que existem muitos marcos regulatórios e tem uma parte burocrática aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, de vários termos que tem que ser registrado, mas eu queria só retomar uma pergunta. E você está falando de criar uma nova lei. Sim. Como é que está isso? Vai ter que fazer uma nova lei? Sim. Esse instituto, você está falando, pelo que eu entendi, são 21 unidades, uma do lado de cada refinaria do Brasil, é isso? Como é que é? Explica pra gente. É um projeto de lei que eu já estou concluindo, né? Esse projeto de lei está sendo concluído, a equipe, trabalhando minha equipe nacional, né? A nossa equipe nacional também está debruçando. Quais cidades também. estão envolvidas? Quem está envolvido conosco é o Rio de Janeiro, né? Certo? Paraná, né? Espírito Santo, né? Minas Gerais, né? Pernambuco, Bahia, né? E Sergipe, e Pernambuco. Entendi. Então não é um projeto da Petrobras, é um projeto dos trabalhadores. Dos trabalhadores. Dos trabalhadores. Sim. Que está, só para a audiência também entender um pouco melhor, que tudo é muito novo, né? Então é um projeto dos trabalhadores da Petrobras, que estão vão buscar junto ao Congresso Nacional uma lei federal que cria um instituto que usa com recursos públicos do pré-sal para a educação. Eu, salvo engano, na gestão da presidente Dilma Rousseff, tinha lá uma destinação do pré-sal para educação e saúde. Seria isso que você está falando? Sim, o dinheiro do pré-sal, a Dilma Rousseff definiu que seria 50% para a educação, né, e para a saúde, certo? Só que essa lei não é uma lei do Legislativo, é uma lei de iniciativa do Executivo. Ah, entendi. Um projeto de lei do Executivo. O projeto de lei que eu estou terminando é para o presidente Lula, né? Esse projeto de lei vai ser apresentado ao Ministério da Educação, ao ministro Santana. Né? Tem comissões técnicas que isso, vão discutir, não tem que ter. A minuta, né? Uma minuta do PL. Né? Então ele vai ser analisado pelo ministro Camilo Santana e a sua equipe, de assessores, né? Uma vez sendo concebido, né, pelo ministro Camilo Santana e a sua equipe, ele é dirigido ao presidente Lula, que aí é uma questão política do Lula, né, aprovar ou rejeitar. Mas eu acredito que ele vai aprovar porque ele já fez o indicativo para o Ministério da Educação. E é uma categoria que tem muita proximidade com o atual presidente da República, a categoria dos petroleiros. Sim, sim. Não, a nossa categoria, né, graças a Deus, ela é bem aproximada do presidente Lula, até por uma questão do movimento sindical mesmo, né? O presidente Lula
é amigo do nosso sindicato, né, participa da nossa atividade assim, diretamente, está sempre procurando saber, né, como que está o sindicato, como que está a categoria, né? Até porque é uma atividade essencial para o nosso país, né, cara? Uma atividade, a questão da cadeia produtiva de petróleo é uma questão fundamental na economia nacional, entendeu, né? Então você valorizar essa categoria, valorizar, né, a especialização, né, desses trabalhadores é garantir maior competência na produtividade e do bem-estar da sociedade. Então esse instituto ele tem um papel de reduzir a discriminação, né, a desigualdade social e a discriminação entre os trabalhadores. Porque hoje, dentro do sistema Petrobras, né, só meia dúzia que entende de alguma coisa. Por isso que nós chamamos que o nosso projeto, né, ele vai tratar de especializar essas crianças que saem do ensino fundamental, das favelas, né, das comunidades carentes, para serem futuros especialistas da Petrobras. E assim vai ser, se Deus quiser. Entendi. Então, só para... A gente também falou de um PL, de um projeto de lei, da minuta de um PL, minuta de um projeto de lei. E isso demora, tem estudos, etc. Mas também se fala, por que não um programa, né? Ou seja, a criação de um programa, também nacional, também seria uma alternativa, né? Ou seja, onde estados, municípios e órgãos da própria União, como o Instituto Federal, poderia também aderir, uma coisa não exclui a outra, né? Aderir a um programa nacional nessa área de energia. Por exemplo, São João de Meriti nós temos um eixo tecnológico de energias renováveis lá, né? Temos ali toda uma equipe ligada à área energética. São professores ligados a engenharias, né? A parte elétrica, tem lá um trabalho bacana sobre um curso técnico integrado em eletrotécnica, e eles focam na questão da energia renovável, né? Energia fotovoltaica, assim como Volta Redonda, assim como outros campos aqui do Paracambi, também tem uma área de mecânica e eletrotécnica lá também. Então, me tira uma dúvida. Então, em existindo um programa nacional, né, também tem um PL e a possibilidade de um programa de aporte de recursos do pré-sal para esse programa, para já começar a fazer as primeiras experiências, para começar a trazer já, ofertar para algumas comunidades educação profissional. Você vê essa possibilidade também de não só ter um PL para iniciar o IFEP, mas também ter um programa em que nós pudéssemos aderir e receber esses recursos do pré-sal? Sim, eu acredito que agregar valores de especialização e capacitação profissional na sociedade da cadeia produtiva de petróleo seja bem-vindo, entendeu, né? Acho que é extremamente importante e louvável, certo, né? A nossa batalha está até aqui já, né, a logomarca do governo federal aqui, né, que é a criação do Instituto Federal de Especialização Profissional, que é a médio e longo prazo, não é? Você virar esse jogo, né, que existe hoje no Brasil de exclusão profissional, né, e social. Então é você colocar, por quê? Porque o sistema Petrobras hoje, quando fala em Petrobras, né, a pessoa pensa logo em produção de barris de petróleo, lucro da Petrobras. Sim. Né, você fala agora aí da questão, né, da zona equatorial. Né? Então, a zona equatorial, todo mundo fala quando vai começar a produzir petróleo, quando vai ser o pré-sal, vai produzir o quê, descobriu mais não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto. Se você chegar hoje para um desses diretores da Petrobras, eles só vão estar preocupados com essa questão, com esse lado, do faturamento econômico. Não é uma transferência de tecnologia social. Não há. Entendi. Só isso. Tá? É uma transferência de tecnologia social que você está falando, sim, né? Sim, para a sociedade. E a Petrobras talvez seja a maior empresa do Brasil? Sim, a maior empresa do Brasil, né? Mas cuidando só de um grupo minoritário. São um grupo seleto, né, que tem... Para você ter ideia, né, nós, há pouco tempo atrás, a Petrobras comprou um compressor da Alemanha, né? O compressor ficou um período considerado encaixotado dentro da refinaria, dentro da unidade da Petrobras, para ser instalado, porque aqui no Brasil não tinha alguém para poder abrir aquele caixote para instalar aquele compressor. Então, por exemplo, no caso de um benchmark, ou seja,
no caso de trazer experiências, existe um banco, as aulas poderiam ser baseadas em um banco de experiências de problemas da própria Petrobras? Como é que seria isso? Você traria com um compressor, um equipamento da mecânica, e aí esse equipamento que poderia vir de Pernambuco, ou poderia vir de Campos. Não. Como é que é Cada, essa experiência, essa relação com a parte o Instituto, prática e como é que é isso? Com aula? o Instituto é uma rede nacional, Sim. ao lado de cada refinaria, Uhum. certo? Então, hoje acontece o quê? Quando tem um problema dentro de uma refinaria, por exemplo, a Reduc, tem um problema dentro da refinaria com o compressor da Reduc. Sim. Esse problema fica restrito só ali, aquele miolo ali da Reduc ali, resolve aquele probleminha e acabou. Com o nosso projeto, com o nosso instituto funcionando ao lado da refinaria, esse problema do compressor, ele deixa de ser uma questão interna da refinaria, passa a ser um problema do instituto. Então, logo, esse compressor, a problemática desse compressor, ele entra no instituto para que o professor do instituto dê aula aos alunos desse instituto, em todo o segmento, do que aconteceu na Reduc, que houve um problema no compressor da refinaria. Qual foi o problema? Aconteceu o quê? Por que aconteceu? Isso tudo é discutido dentro do instituto, entendido? Bem, isso é dialogado, professor com os alunos, dentro do Instituto de Caxias, e automaticamente, em rede nacional, que é em tempo real, né? Duque de Caxias tomou ciência do compressor, estudou os problemas do compressor, que não vai acontecer mais, porque os alunos estão aprendendo. Uma pesquisa aplicada. Aplicada que não vai acontecer mais, tá certo, né? Da mesma forma que a Bahia, o Espírito Santo, né, Manaus, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, todos os institutos, todos os campos dos institutos vão estar recebendo em tempo real essa aula de Duque de Caxias, replicando a nível nacional. Então, a nível nacional, todas as refinarias sabem o problema que teve na refinaria de Caxias e já vão se prevenir para não acontecer lá o que aconteceu na Reduc. Entendi. Certo? Então, fica um banco de dados de casos, de experiências. Em tempo real. Em tempo real. Em tempo real. Tá? Além disso, você tem também, né, a troca de experiência, o intercâmbio de experiência do laboratório. Então, você vai ter o laboratório de torneiro mecânico, tem um laboratório de ajustagem, tem um laboratório de solda, tem um laboratório de instrumentação e vários laboratórios onshore, que é em terra. E tem no mar, na Baía de Guanabara, que é no navio e nas plataformas. Correto? Só para ajudar a esclarecer o pessoal que está em casa, né, e contamos com o apoio de todos vocês para difundir esse nosso projeto que vai reduzir a desigualdade social. Baixada Fluminense, por exemplo, se o companheiro de Belford Roxo for buscar um emprego na Reduc, ele não entra porque está desqualificado também. Não é só a Reduc, não é só Caxias, né? Nova Iguaçu, toda a Baixada Fluminense é assim. A relação é essa. Então, o nosso instituto ele vai abrigar 3.000 alunos, né? 3.000 alunos, com transporte pegando esses alunos nesses municípios para poder vir estudar em Duque de Caxias, né? E, além desse trabalho do Instituto que se está desenvolvendo, né, certo, né, essa experiência, certo, né, realmente a novidade está de você democratizar essa informação científica e tecnológica. Está entendendo, meu professor Rodinei? Claro. Meu querido professor Rodinei, muito obrigado, professor, muito obrigado. Você não sabe o quanto eu estou feliz aqui, rapaz, de você dar essa atenção para o nosso projeto, né? A nossa equipe nacional toda está muito feliz com você e todos nós estamos. Rodinei hoje é petroleiro, Rodinei hoje está dentro da categoria petroleiro. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta, Cesário. Então, deixa eu só fazer também uma pergunta, uma explicação. Eu tenho minhas ressalvas com relação a programas do governo, porque eu acho que o modelo que está hoje em vigor, eu sou um defensor ferrenho do recurso público para a matriz orçamentária na LOA. E hoje tem uma entrada muito forte do Legislativo pelas questões das emendas parlamentares. Não é raro eu conversar com um deputado e falar assim, olha, eu quero LOA, deputado, eu não quero emenda. Mas enquanto não tem emenda, enquanto não tem LOA, me dá emenda mesmo. Que é uma forma mais descontraída de dizer que o recurso deveria ir para o Executivo, né? E esse poder que avança um pouco do Legislativo sobre o Executivo. O Instituto está vinculado ao Ministério da Educação, que é um órgão do Executivo Federal.
uma autarquia ligada ao Executivo Federal. E os programas, eles têm uma característica muito transitória, né? Não tem a força do recurso que está na LOA, que dá mais autonomia para as comunidades acadêmicas discutirem os recursos. Então, queria deixar aqui marcada essa explicação para a nossa audiência. Respeito, tem programas incríveis, como Mulheres Mil, Energife, um monte de programa bacana, mas é importante deixar muito claro, o mais importante, nós estamos sempre buscando e lutando com mais recursos na LOA, né, fazendo a crítica, o bom combate contra os cortes e contingenciamentos às matrizes orçamentárias, né? Então acho que é muito, muito importante ter alguém que esteja ali brigando pela matriz, porque aí você aporta o recurso público para a comunidade discutir na base. Isso hoje não é o modelo hoje. Hoje o modelo avança muito sobre o legislativo, né? E a questão precária da entrada dos programas. Mas o programa é um caminho também, ou seja, não entendemos como uma solução, mas é um caminho porque atende ali pontualmente situações. Então eu queria dizer que, por exemplo, se existe um curso de química, né, uma formação na área de petróleo, você vai falar de polímeros, você vai falar de plástico, você vai falar de química, né, são área industrial. Então você tem ali uma questão desenvolvimentista que pode sim aderir, receber o recurso, atender aquela demanda e encerrar. Não que o instituto seja focado em programa, mas é um programa, ele pode sim ser, que as comunidades possam discutir, né, a possibilidade desse aporte de recursos para a formação, e aí é um caminho interno também bem interessante, aí pensando nos nossos campi, né, que tem esses eixos tecnológicos nessas áreas, né, como química, processos industriais, física, né? Então são várias inteligências e vários eixos tecnológicos, cursos de eixos tecnológicos que a cadeia do petróleo, mecânica, eletrotécnica, todas você está falando de reunir isso em um campus do IFEP, que seria um outro instituto federal, né? Não seria o IFEP, seria um outro instituto federal, com recursos do petróleo, e em que em um dado momento, talvez no início, esses recursos também poderiam vir para o instituto para implantar um programa, enquanto o próprio IFET se constitui lá nesse decreto, nessa legislação que virá do Executivo para aprovação pelo Congresso, né? Na verdade, tem um tempo que valida e aprova no Congresso, entendi. Só para deixar muito claro isso, né? Então tem dois momentos, um momento de uma lei federal, um momento da possibilidade de um programa. Essas coisas não são mutuamente excludentes, podem caminhar ali um ou outro. E a partir dali, quem quiser aderir, que venha aderir, e se não quiser aderir, tudo bem também, mas também tem esse recurso oriundo do pré-sal, que foi quando concebido. Qual foi o ano dessa concepção? 2013. Em 2013, tem mais de 10 anos já. E não tem sido usado esse recurso nessa finalidade, e a categoria, que é uma categoria importante, né? Se a gente entender a importância do petróleo para o Brasil hoje, está em tudo, né? Está em a roupa que a gente veste, no plástico, da gasolina. Então é um setor muito estratégico, né? Então, e pelo que eu estou entendendo, você traz um viés, você traz a educação para um setor estratégico, e coloca que hoje que existe investimento, que existe todo um cuidado, mas vocês estão acelerando esse processo. Muito bacana, Cesário. E aí, a gente está partindo para o nosso encerramento, né? Me diz pra gente um sonho. Qual seria o sonho do Cesário para a gente encerrar aqui, amarrar aqui dos estúdios, aqui dos nossos estúdios aqui no centro do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Qual o sonho do Cesário? Bem, primeiro que o sonho do Cesário é o nosso sonho, né? O sonho que se sonha junto se torna uma realidade, né? Então, o sonho do Cesário é ter esse projeto, né, concluído, né, certo, né? E a médio e longo prazo, né, olhar para dentro dessas comunidades carentes, né, e sentir o brilho nos olhos dessas famílias, dessas crianças hoje abandonadas, né,
que elas não estão mais abandonadas, né? Existe um lugar para elas que chama Instituto Federal de Especialização Profissional. E o papel do Instituto não é só a especialização dessas crianças, né, que saem do ensino fundamental e vão ser especializados até doutores, se assim desejarem, né, seguir. Né, vem a especialização no nível médio, graduação, especialização em graduação, mestrado, doutorado. É também, dentro do campus do Instituto, você vai ter ali, não é, o campo, que é a área de esporte, né, a área esportiva, certo, né? Você vai ter um teatro, né? Tem um museu que conta toda a história do petróleo, tudinho do petróleo está dentro desse museu, né? Tem um campo acadêmico, né, onde você vai estar discutindo vários assuntos da sociedade, campo acadêmico, né? E aí, dentro desse campo acadêmico, você vai estar trazendo as comunidades para o diálogo, entendido? Então, não é só a formação do aluno, o campus também vai estar aberto à sociedade. Então, a comunidade, o entorno das refinarias, que hoje são excluídos, né? Eles vão ser abraçados por esse instituto, né? E teremos ali, então, vários eventos nesse instituto de conhecimento da cadeia produtiva de petróleo. Irmão, cara, esse é meu sonho. Esse é meu sonho. Meu sonho não é só dar a especialização para o filho dali, para o aluno, para aquela criança da comunidade, mas é você entrar numa comunidade dessa e ela saber o que significa a cadeia produtiva de petróleo, gás, energias renováveis e transição energética para o nosso país como um todo. Perfeito. Se você chegar hoje numa comunidade, do lado da Reduc mesmo, você chega ali, a Reduc produz 56 derivados de petróleo. A maioria deles vai para São Paulo, se transforma e depois volta para o Rio de Janeiro para ser comercializado aqui no Rio de Janeiro, aqui, vários produtos no Rio de Janeiro. Você poderia ter ali em Duque de Caxias, não só a refinaria de Duque de Caxias, mas ali ter um polo de transformação dos derivados ali em Duque de Caxias, onde esses produtos poderiam ser transformados ali mesmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ali, gerando milhares de empregos, e você não tem isso, né? Então, nós precisamos de garantir uma integração plena da sociedade à cadeia produtiva de petróleo. Então, se você hoje chega na comunidade e fala, o petróleo é nosso, eles vão dar risada de você, por quê? Porque eles são excluídos do processo. Excluídos do processo, totalmente excluídos do processo, né? E quando você chega numa comunidade, né, que é o sonho do Cesário e de vários companheiros, por isso que eu digo que está próximo de virar realidade, né? Como, segundo Raul Seixas, né? Quando você chega numa comunidade esclarecida, né, ou seja, uma sociedade, uma comunidade inclusiva, justa, democrática e soberana, ela vai dizer por que o petróleo é nosso, porque nos interessa. Perfeito. O petróleo traz esse benefício para nós aqui, traz recursos, traz investimentos, traz esclarecimento, traz emancipação da miséria. O petróleo é isso para nós. E hoje você tem uma questão do petróleo totalmente excluído, porque você tem uma Petrobras, né? Uma indústria, não é Petrobras, é uma indústria do petróleo, que só pensa no lucro, só lucro, 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 é onde você tem um desenvolvimento desigual. Você tem aqui no centro, que é a refinaria com 46 bilhões de faturamento, do lado dela você tem uma favela que não tem nada. Quanto mais lucro sai aqui, mais favelas vão crescendo no seu entorno. Né? Porque as pessoas vêm em busca, né, de sobrevivência e não tem aonde morar, vai se expandindo por ali, né, da maneira que eles acham que tem que ser e que tem que ficar. E é terrível você ver uma família, né, viver na miséria do lado de tanta riqueza. Entendeu? Perfeito. Então, eu queria muito agradecer por você estar com a gente aqui hoje no podcast Todas as Vozes em um IFRJ, Cesário. Estamos aqui transmitindo diretamente dos estúdios do MediaCast by Sam. Queria agradecer aqui a toda a equipe e a você que tem acompanhado aí esse bate-papo gostoso, bacana, se informando, trazendo uma ideia disruptiva, por que não? Estamos tratando aqui de educação profissional, uma forma diferente. E é isso. Então, até a próxima e fiquem com Deus. Um abraço.